Nós vamos iniciar uma nova série a partir desse mês. E nessa série nós vamos falar sobre assuntos bem intensos, mas também de grande libertação para as nossas vidas. E para isso eu quero que você vá aí em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Malaquias é o último versículo, ou melhor dizendo, o último livro do Antigo Testamento. Nós vamos ler os últimos versículos desse livro. Malaquias capítulo 4, no versículo 5. Quem está comigo aqui, diga eu. Ok, levante as suas mãos e repita comigo: Pai, eu renuncio a toda resistência que a minha mente, o meu sistema de crenças queira colocar contra a palavra do Senhor. Renuncio toda distração e toda sonolência. Abro o meu espírito para receber a palavra do Senhor como um martelo para despedaçar toda a estrutura das trevas na minha vida, em nome de Jesus. Agora sim, Malaquias 4, no versículo 5, diz assim: Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa passagem é uma passagem muito profética. Ela diz respeito aos dias que nós estamos enfrentando. E a palavra diz que o profeta Elias seria enviado antes que viesse o dia grande e terrível do Senhor. E o profeta Elias seria enviado com um objetivo. Ele traria uma restauração e uma reconexão dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Para quê? Para que a terra não viesse a sofrer com maldição. Não quer dizer que o profeta Elias irá se encarnar e virá à terra novamente para liberar uma palavra profética, para trazer esse nível de restauração. Mas aqui está falando de uma geração profética. Diga comigo: geração profética. Pode se assentar. Essa geração profética está falando de você e está falando de mim. Como igreja, nós somos a geração profética de Elias. Somos chamados a liberar a voz profética da parte do Senhor. Então nós temos uma missão nesse grande mover que Deus está trazendo sobre as nações. E a nossa missão profética é restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, provocar uma reconexão entre as gerações. Nós temos uma missão profética de reconectar as gerações para liberar a bênção geracional. Aí você me pergunta se nós combinamos isso com o Ramon e a Patrícia no dia de hoje. Não, nós não combinamos, mas aqui tudo que acontece dentro da nossa casa é profético. Então hoje nós estamos reconectando gerações, onde pais e filhos novamente se reconectarão em seus corações, para que a bênção do Senhor venha a ser propagada. Porque é necessário haver um alinhamento entre o coração dos pais e o coração dos filhos. A palavra de Deus mesmo responde, diz: para que a terra não se fira com maldição. Diga comigo: maldição. E essa palavra maldição aí significa degeneração, significa
perda e destruição total. Então a chave para que você e eu não sejamos destruídos totalmente, a chave para que você e eu não sejamos abalados e não sejamos amaldiçoados, é provocar uma reconexão entre as gerações. E isso se dá através de uma paternidade. Então nesse mês nós vamos falar de paternidade dentro do contexto bíblico e como a paternidade é a chave para você romper com as maldições. Hoje nós vamos falar sobre a paternidade que quebra as maldições. Hoje você vai romper maldições na sua vida. Pensei que você ficaria mais feliz. Eu disse que hoje você romperá maldições na sua vida. E não apenas na sua vida, romperá maldições nas suas gerações. E eu estava buscando ao Senhor porque sentia uma tensão na atmosfera nessas últimas semanas. De fato, durante toda essa semana, sonhei com muitas perseguições. Alguém teve sonhos assim, diferentes essa semana? Levante a sua mão. Então você não está sozinho. Sonhei com muitas perseguições, incluindo nos sonhos que eu tive durante essa semana, muitos de vocês, para não dizer todos vocês. Então sabia que nós estávamos enfrentando algo como família, e comecei a buscar do Senhor o que Ele queria falar para nós nesse mês, o que Ele queria falar para nós nessa estação. Sabia que o Senhor queria romper com as maldições. Desde quando fizemos o treinamento, o seminário de libertação total, os céus foram abalados e nós entramos numa temporada de libertação. Mas para isso precisamos nos posicionar nesse tempo e nos desconectar de tudo aquilo que nos prende ao passado. E analisando, buscando, discernindo e estudando essa semana, me atentei profeticamente que nós entramos no mês, dentro do calendário profético, no mês de Ave. Diga comigo, Ave, Ave, Ave. Não, gente, me ajuda. Mês de Ave. Ok, olha para a pessoa do seu lado e diga para ela, agora você já está falando hebraico. Nós sabemos que Deus estabelece tempos e estações. Daniel fala sobre isso. E eu comecei a buscar do Senhor qual era a estação profética que nós estávamos vivendo. E o Senhor me trouxe a memória em relação ao mês que nós entramos, ao mês de Ave. Nós sabemos que o calendário judaico foi estabelecido profeticamente por Deus. E o mês de Ave é o 5º mês dentro do calendário bíblico, mas é o 11º mês dentro do calendário tradicional. Então nós estamos no 5º mês dentro do calendário bíblico, e o número 5 implica em graça, implica em favor. Eu quero profetizar que você alcançará uma nova medida de graça e uma nova medida de favor sobre a sua vida. Você não será alcançado. Agora, a palavra ave, também no hebraico, significa literalmente pai. Então, ave é igual a pai. Ave representa a manifestação da paternidade de Deus. E esse é um mês muito interessante, e eu quero que você anote, porque esse mês você precisa abrir os seus ouvidos espirituais e se atentar às impressões proféticas que o Senhor tem para liberar sobre nós. Então eu quero que você anote essas chaves que eu vou te dar hoje, porque são chaves importantíssimas para você caminhar e construir as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Ave significa pai. Ave também significa querer, significa desejar. Eu quero dizer que o pai tem bons desejos para você. O pai quer coisas
coisas boas para você. O Pai não quer que você viva coisas ruins. O Pai quer que você viva coisas boas. Mas esse é um mês muito interessante. Esse é um mês de escolha. Diga comigo, escolha. Esse é um mês de decisão. Nesse mês, ou você decide entrar numa transformação, ou você vai sofrer degeneração pela maldição. Então é uma escolha muito importante que você precisa fazer nesse mês, porque esse mês vai determinar os próximos meses da sua vida. O que você decidir esse mês vai determinar a sua vitória ou vai determinar a sua destruição nos próximos meses do ano de 2023. Deus quer que você decida coisas boas. Deus quer que você decida as bênçãos dele e não as maldições. Então você precisa decidir esse mês. Você precisa passar por uma transformação, passar por uma metamorfose. E metamorfose dói. Metamorfose rasga por dentro. Metamorfose machuca, fere, dilacera, porque o melhor de dentro precisa se manifestar. A sua melhor versão precisa se manifestar nesse mês. Então eu quero dizer que nesse mês você escolherá viver os sonhos de Deus. Nesse mês você irá acessar a porta do seu futuro. Nesse mês você vai você vai buscar o querer e o efetuar segundo a boa vontade de Deus para a sua vida. Nesse mês papai vai te inserir nos sonhos dele, porque não é você que tem que inserir Deus nos seus sonhos, é Deus que tem que te inserir nos sonhos dele para com a sua vida. E papai tem bons sonhos, então papai vai te inserir nos sonhos que ele tem. Por isso que nesse mês você vai ser transformado, você vai ser modelado. Nesse mês você vai adquirir uma nova medida de maturidade. Nesse mês muitos dos filhos vão se transformar em pais. Nesse mês você vai aprender a crescer. Muitos homens vão deixar de ser filhinhos de mamãe. Muitas mulheres vão deixar de ser filhinhas de papai e vão começar a adquirir uma estrutura para suportar os sonhos de Deus para a sua vida. Então esse é o mês onde você precisa romper com todo o sistema jezabélico que quer te reduzir, que quer te diminuir, que quer fazer você ser insignificante. O sistema jezabélico quer manter os sacerdotes ali tolerando o pecado. Eu quero dizer que nesse mês você não mais tolerará o pecado na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Esse é o mês onde os leões vão rugir. Rugiu o Senhor, quem não profetizará? Eu declaro que esse mês você vai abrir a sua boca para profetizar. Eu decreto que o rugido do leão da tribo de Judá sairá pelas suas cordas vocais e você vai avançar. Esse não é um qualquer mês. Esse mês você precisa determinar aquilo que você ouve, porque aquilo que você ouve determina o seu destino. Então você precisa estabelecer e escolher aquilo que você vai ouvir nesse mês. E por que eu falo dos ouvidos? Porque no mês de Ave, para cada mês há uma tribo específica dentro do propósito de Deus. E no mês de Ave, a tribo específica para esse mês é a tribo de Simeão. Nós não vamos entrar aí, mas eu quero que você se atente a algo. Simeão significa ouvir. Simeão significa ser atendido. Simeão significa prestar atenção. Então você precisa deixar a distração e começar a
prestar atenção, começar a inclinar os seus ouvidos para ouvir as impressões proféticas que Deus tem para você. Eu profetizo que nesse mês os seus ouvidos espirituais se abram. Todo tampão nos seus ouvidos nessa hora sejam removidos em nome de Jesus. E você começa a ouvir, você começa a discernir a voz do Senhor. Eu declaro que nesse mês o seu nível de discernimento aumenta, porque você, através do discernimento, vai receber as impressões proféticas da parte de Deus. Então você precisa cuidar daquilo que você ouve. O que você tem ouvido? Quais as músicas você tem ouvido? Quais as pessoas você tem prestado o seu ouvido? Para pessoas fofoqueiras? Para pessoas que reclamam? Para as pessoas murmuradoras? Quais são as pessoas que você tem inclinado os seus ouvidos? Quais são as músicas que você tem inclinado os seus ouvidos? Quais são as séries que você tem inclinado os seus ouvidos? Esse mês você precisa aumentar o seu discernimento espiritual, porque os seus ouvidos determinarão a sua transformação. Aquilo que você ouve determina a sua transformação. Aquilo que você ouve determina o destino que você vive. Agora, o mês de Ave é um mês de escolhas. É um mês onde você é transformado ou onde você vai experimentar a degeneração. E eu nessa hora repreendo toda degeneração na sua vida. Eu digo que toda degeneração paralisa na sua vida nessa hora. Você não vai de mal a pior, você só vai melhorar a partir desse mês. Você vai crescer nesse mês, você vai desenvolver nesse mês, você vai amadurecer nesse mês, você vai mudar a sua forma de falar, a sua forma de vestir, a sua forma de se comportar. A sua autoridade vai crescer nesse mês pelo seu nível de maturidade. Agora, é importante você entender algo. O mês de Ave, para os judeus, é um mês muito importante. De fato, é um dos meses mais importantes dentro do calendário bíblico. Por quê? Porque foi no mês de Ave, exatamente nessa temporada, onde os judeus experimentaram muitas calamidades. E você vai ver que isso não é normal. Eu vou ler aqui rapidamente. Se você depois você pode estudar mais nesse livro do Chuck Pierce, O Tempo de Avançar, fala a respeito dos meses, mas eu quero ler rapidamente o que ele falou a respeito do mês de Ave. O mês de Ave é marcado por muitas calamidades e por muitas destruições no meio do povo judeu. De fato, para o judeu, o mês de Ave é marcado por ciclos ou por janelas de destruição. A destruição não alcançará a sua vida. Eu disse que a destruição não alcançará a sua vida. Então preste atenção no que eu vou te falar. Eles dizem que no mês de Ave se abre como uma janela de destruição, ou como um ciclo de destruição. De fato, nesse mês, e você vai ver isso na palavra, você pode ver isso em Ezequiel, você pode ver isso em Zacarias capítulo 7, e até nos dias de hoje, no mês de Ave, especialmente no 9 de Ave, dia 9 de Ave, os judeus, eles fazem um tempo de oração e um tempo de jejum para a santificação, para que a destruição não alcance as suas vidas e não alcance as suas famílias. Então, veja os seguintes acontecimentos que tiveram lugar nessa data, 9 de Ave. Qual data? Ok. No 9 de Ave, 587 a.C., os exércitos da Babilônia destruíram o templo de Salomão. Em 9 de Ave, 70 depois de Cristo, os romanos destruíram o segundo templo. Em 9 de Ave, 135 depois de Cristo, a derrota final dos judeus por Roma. Em 9 de Ave, 1095 depois de Cristo, a primeira cruzada é enviada e mata milhares de judeus. Em 9 de Ave,
de 1290 depois de Cristo, os judeus são expulsos da Inglaterra. Em 9 de Ave de 1492 depois de Cristo, os judeus são expulsos da Espanha. Em 9 de Ave de 1942 depois de Cristo, os judeus foram deportados do gueto de Varsóvia para os campos de morte. Em 9 de Ave de 2005 depois de Cristo, a expulsão dos judeus de Gaza começou. Veja que essa foi uma data que marcou um tempo de calamidade, um tempo de destruição para o povo judeu. Então tudo isso mostra algo. Tudo isso se refere a maldições. Diga comigo, maldições. E o Senhor não quer ferir a terra com maldições. Por isso nós precisamos entender o que fazer nesse mês e decidir assertivamente, tomar a melhor decisão para experimentarmos a bênção do Senhor e não a destruição, e não a devastação, e não a destruição total através das maldições. Mas o que aconteceu em 9 de Ave para provocar todo um ciclo de destruição no meio do povo judeu? É o povo do Senhor, é o povo escolhido do Senhor. Quantos querem saber o que aconteceu em 9 de Ave? Qual foi a raiz? Eu quero que você vá comigo aí em Números capítulo 13 e você vai entender qual foi a raiz, o pecado, a iniquidade que trouxe destruição sobre todas as gerações dos judeus até os dias de hoje. Porque você ouviu que em 2005 os judeus começaram também a ser destruídos ali na faixa de Gaza em 9 de Ave. Então, Números 13, vá comigo em Números 13. No versículo 25. Ao fim de 40 dias, eles voltaram de espiar a terra. E vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles, bem como a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram Moisés o seguinte: nós somos a terra que nos enviaste. Ela verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o seu fruto. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enac. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na parte montanhosa. Os cananeus habitam junto ao mar, ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos animosamente, possuamos a herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram disseram: nós não poderíamos atacar esse povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E vimos ali também os gigantes, que são os descendentes de Anak, são de raça gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes pereceríamos. Essa má notícia, esse relatório que os 10 espias que haviam sido enviados por Moisés para espiar a terra prometida, para ver a promessa que o Senhor tinha dado para eles, quando eles visualizaram a terra prometida, quando eles visualizaram a promessa do Senhor, eles confirmaram que era uma terra frutífera, que era uma terra deleitosa, que era uma terra para desfrute, que era uma terra
terra que manava leite e mel, que era uma terra cheia de montanhas, mas também tinha vales, mas também tinha a parte dos rios. Então era uma terra bendita, era uma terra deleitosa. Porém, diga comigo, porém, quando eles voltaram, 10 desses espias, eles voltaram com um relatório negativo. Eles voltaram com palavras negativas. Eles voltaram com más notícias. E eles disseram: olha, essa terra é uma terra boa, mas essa terra também tem muitos gigantes. É uma terra onde estão os cananeus, os jebuseus, os amorreus, os heteus, os girgazeus, todos os zeus. Todos os inimigos se encontram nessa terra. E ali também habitam os filhos de Anak, que são os gigantes. Eles estão nessa terra e nós não vamos conseguir conquistar essa terra, porque os nossos próprios olhos, não eram os olhos dos gigantes, não eram os olhos dos inimigos, não eram os olhos de Moisés e nem muito menos aos olhos de Deus. Eles disseram: aos nossos próprios olhos nós somos como gafanhotos. E a palavra de Deus diz que quando eles murmuraram, quando eles reclamaram, quando eles falaram palavras negativas, isso inflamou todo o povo de Israel num terror e num medo, ao ponto de apenas 2, diga comigo, 2, Josué e Caleb se levantarem e falarem: eia! Vamos subir, vamos prevalecer. O Senhor nos deu essa terra por herança. Mas todo o povo atentou os seus ouvidos, diga comigo, ouvidos, para o que os 10 espias tinham falado. Deixa eu te dizer algo: a sociedade está dizendo que nós estamos indo de mal a pior, que há uma crise econômica, que há uma crise política, que o terror está vindo e que está vindo uma destruição e que o nosso Brasil não irá aguentar. Mas todas essas vozes precisam ser silenciadas. Você precisa fechar os seus ouvidos a toda a intimidação das trevas, porque o Senhor tem promessa para você. E tudo isso aconteceu em 9 de Av. Tudo isso aconteceu nesse dia. E porque aconteceu nesse dia, o povo deu ouvido à voz de incredulidade. Porque eles ouviram a voz do terror, o coração deles se endureceu. Deixa eu te falar algo: o pecado é a oportunidade que o inimigo tem para liberar maldição sobre a sua vida. Então eles pecaram, eles não confiaram em Deus, eles deram a voz à incredulidade, e a incredulidade abriu uma maldição, não apenas para o povo, mas para todas as gerações. O pecado abre maldição, não só para você, mas para todas as suas gerações. E a palavra de Deus diz que Deus visita a iniquidade até a 3ª e 4ª geração. Qual foi o resultado de 9 de Av? O resultado foi que veio destruição para o povo judeu. Ao invés de eles entrarem na bênção, ao invés de eles acessarem a terra prometida, o que aconteceu com eles? Eles permaneceram 40 anos no deserto. Eu quero dizer que os seus ouvidos vão se atentar para as vozes certas. Você não vai plantar raízes no deserto. Você vai escolher a bênção do Senhor. O resultado do dia 9 de Av foi que se tornou um mês de luto e um mês de destruição. Aquele dia ali, em Cades Barneia significa separado. Foi um dia que Deus tinha separado para que eles pudessem acessar a terra prometida. Foi o dia em que Deus escolheu para que eles pudessem acessar a bênção. E naquele dia eles deram ouvido às más notícias, eles deram ouvido aos maus pensamentos, eles deram ouvido a relatórios negativos.
inimigos, eles foram engolidos pela intimidação. Naquele dia 9 de Ave, Deus tinha escolhido que era um mês para eles acessarem as promessas, mas eles decidiram fazer daquele mês um mês de maldição e um mês de destruição. Naquele dia, Deus disse para eles: eu estou abrindo a porta para o seu futuro, mas eles recusaram a atravessar pela porta. Eles decidiram permanecer no deserto, porque quando você está debaixo de intimidação, você não se torna um conquistador, você se torna uma pessoa que vive debaixo do opressor. E eles permaneceram ali, atados por 40 anos. A mentalidade deles fez com que eles não acessassem o bom futuro que Deus tinha para eles. Eles se olhavam como gafanhotos. Deixa eu te falar, Deus não te olha como um gafanhoto. Deus não te olha como um verme. Deus não te olha como um miserável. Deus te olha como um filho, um conquistador. Você precisa se posicionar e possuir a sua herança. Você não pode ter medo dos gigantes que estão ali no ambiente da sua promessa, porque se há gigantes na sua promessa, isso mostra que há promoção na sua promessa. Deus quer fazer você amadurecer, porque há gigantes nas promessas de Deus na nossa vida, para nos fazer crescer, para nos fazer desenvolver, para nos levar a um amadurecimento. Então esse mês você tem que tapar os ouvidos para as vozes negativas. Eu silencio vozes de terror, vozes negativas, vozes de intimidação, em nome de Jesus. Você não ficará preso ao deserto. Então no mês de Ave, eles decidiram, eles recusaram entrar na terra prometida. E isso trouxe destruição e maldição. O mês de Ave é um mês de escolha. E nesse mês você tem que escolher. Por isso que Deus diz em Deuteronômio 30:19: ou vocês escolhem a bênção, ou vocês escolhem a maldição. Por isso que é um mês tão importante para os judeus. Por isso que eles se guardam, eles se santificam, eles entram em oração, eles buscam nessa hora tudo aquilo que estava distorcido, contrário dentro deles. Por quê? Porque eles sabem que a decisão que eles tomarem vai determinar a bênção ou a maldição na vida deles. A decisão que você tomar a partir de hoje determinará se você vai receber a bênção da parte do Senhor ou se você vai receber a maldição. Porque deixa eu te falar algo, Deus quer te abençoar sempre. Sempre foi desejo de Deus te abençoar, mas nós que decidimos essa escolha, nós que fazemos essa escolha, nós que decidimos se vivemos a bênção do Senhor ou se vivemos a maldição. Levante a sua mão direita e diga: eu decido viver a bênção do Senhor. Eu decido receber a bênção do Senhor. Então esse é um mês para você decidir. Esse é um mês para você escolher. Deus ainda quer que o mês de Ave seja um mês de bênção. Deus ainda tem bons planos para o mês de Ave. Deus ainda quer celebrar da sua bondade com você. Então esse é um mês de escolha. Ele sempre está te dando uma nova possibilidade para você decidir. Então você precisa decidir ou a bênção ou a maldição. E eu quero decretar que nessa casa nós escolhemos hoje quebrar a maldição e receber a bênção do Senhor. Você decide acreditar nas promessas de Deus ou acreditar nos maus relatórios, nas más notícias, na propagação da mídia da nossa nação. Você decide ou acessar a bênção do Senhor ou viver dias de luto e de destruição.
Por isso que esse é um mês para você ativar a sua fé. Por isso que eu quero te dizer que esse é o mês em que nós vamos romper com todo o ciclo de maldição que nos impedia de viver os sonhos de Deus. É desejo de Deus libertar você da maldição. É desejo de Deus quebrar sentenças de maldição na sua vida. Gálatas 3 diz que Jesus veio para nos redimir da maldição da lei, para que aquele que fizesse maldito fosse abençoado por Deus. Jesus se fez maldito para que você e eu fôssemos abençoados. Então eu decreto nessa hora, nos cenários espirituais, sobre todas as pessoas alinhadas a essa casa, a minha autoridade espiritual, eu decreto que esse não será o mês de maldição, que esse será o mês de reversão. Oh, vem reversão sobre você. Me ajuda, me ajuda. Eu quero que você quebre a maldição nessa manhã. Vem reversão sobre a sua vida. Aquilo que estava destinado para te amaldiçoar será destinado para te abençoar. Oh! Dá um high five aí na pessoa do seu lado e diga para ela: este é o mês de quebrar a maldição. Esse é o mês da reversão. Eu profetizo reversão sobre você. Reversão na sua família. Reversão na sua casa. Reversão nos seus negócios. Reversão na sua vida emocional. Reversão na sua saúde. Reversão nas obras das suas mãos. Aquilo que estava bloqueado começa a ser quebrado. Deus vai romper com toda maldição. Deus vai romper com toda maldição. Agora, o que é maldição? O que é maldição? Maldição é um bloqueio espiritual. E eu quero que você anote isso. A maldição é um bloqueio espiritual que impede você de viver a vida abundante que Jesus prometeu para você. É uma área que você vive e que está ali limitado. Você não consegue fazer muita coisa. Você se sente preso, você se sente acuado, você se sente intimidado, você procrastina, você não consegue avançar nessa área. Você até quer fazer coisas boas em alguma área da sua vida, mas você não consegue. Isso é sinal de maldição. Então a maldição é um bloqueio espiritual que resiste, que impede a vitória do Senhor sobre a sua vida. A maldição é uma força espiritual. Por isso que muitas pessoas que estão debaixo de maldição, elas são opressas, elas não conseguem caminhar, elas se sentem pesadas, se sentem cansadas, porque é uma energia que suga a vida delas. São pessoas que estão ali vivendo, aliás, não vivendo, sobrevivendo, porque estão debaixo dessa força espiritual das trevas. A maldição é o pagamento de Deus na vida de uma pessoa e da sua descendência por causa do pecado, da transgressão e da iniquidade. Então, o que gera maldição? O que gera maldição é o pecado, a transgressão e a iniquidade. O que gerou a janela de destruição, o que gerou o ciclo de maldição no povo judeu, foi que eles pecaram, eles não confiaram, eles falaram palavras negativas. Veja o quanto a sua boca, as suas palavras são importantes no mundo espiritual, porque com as suas palavras ou você libera a bênção, ou você se prende e se amarra nas maldições.
Porque eles mostraram a iniquidade de incredulidade. A maldição veio como um pagamento dessa iniquidade. Então não existe maldição sem iniquidade, porque a maldição, ela se arraiga na iniquidade, e a maldição, ela tem um objetivo: fazer você ficar reduzido, provocar maldade na sua vida. A maldição sempre carrega um espírito das trevas vinculado. Por isso que você vive atormentado quando você está debaixo de maldição, porque não é apenas a sentença de destruição vindo sobre você, mas também são os tormentos de espíritos das trevas te oprimindo por 24 horas. Então, aonde há iniquidade, há a sentença, há o pagamento da iniquidade. O resultado da iniquidade é a maldição. E a maldição, ela pode se perpetuar nas gerações. Assim como a bênção do Senhor, ela vai até 1000 gerações, a maldição também pode se perpetuar nas gerações. Provérbios 26:2 diz: como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem efeito não virá. O que significa maldição? Maldição significa você ser desprezível. Maldição significa você ser reduzido. Quando você se sente reduzido em alguma área da sua vida, isso mostra um bloqueio espiritual. Maldição é você se sentir insignificante. A maldição, ela reduz o seu valor. A maldição, ela reduz o seu significado. A maldição faz a pessoa se sentir desprezível, torna a pessoa insignificante. E tudo isso vem pelo pecado, pela transgressão e pela iniquidade. Agora, não adianta nada você quebrar a maldição se você não confessa a iniquidade. Mas não é apenas confessar, porque tem muitas pessoas que apenas pecam, cometem a transgressão, cometem iniquidade e confessam, mas voltam ao mesmo ciclo do pecado, da transgressão e da iniquidade. Então essa pessoa, ela não sofreu um arrependimento, ela não passou por um arrependimento. Então, para você quebrar sentenças de maldição na sua vida, você precisa se arrepender. E arrepender não é você chorar, arrependimento não é remorso, arrependimento não é culpa, arrependimento é você mudar a sua mente. Arrependimento é você deixar de fazer aquilo que você fazia antes e que gerava iniquidade. Arrependimento é você confessar o pecado, a transgressão, a iniquidade e abandonar isso. Aí sim você vai ter autoridade para quebrar toda a sentença de maldição. Então a maldição é o pagamento que vem como resultado do seu pecado, da transgressão e da iniquidade. A bênção do Senhor também é um resultado. Se a maldição é um resultado, a bênção também é um resultado. A bênção do Senhor vem como um resultado de você caminhar em integridade diante do Senhor. Você ser uma pessoa inteira nos seus pensamentos, nas suas emoções, no seu espírito, nos seus comportamentos, em todas as áreas da sua vida. Quando você permanece em integridade, o resultado disso é que vem a bênção do Senhor sobre você. É que você vai experimentar os benefícios da parte do Senhor para a sua vida. Então, quando você está debaixo de maldição, você está limitado, você está reduzido, você é diminuído, você é apertado, você se sente opresso. E aqui eu quero fazer uma diferença, porque há muitas pessoas que estão em integridade diante do Senhor,
mas que elas sofrem ataques espirituais. Uma coisa é o ataque espiritual, outra coisa é você estar debaixo de maldição. Então não existe retaliação. A retaliação vem na sua vida porque há brechas de pecado, transgressão e iniquidade que você não confessou e não se arrependeu, e vem esse bloqueio sobre você. Então não é que você está sendo retaliado, é que você está com um buraco na sua armadura espiritual, e os dardos inflamados do maligno continuam ali sendo enviados. A palavra de Deus diz em Tiago que o diabo é como um leão, ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo está aí, rondando a sua vida. Que isso, apóstola? É o que a palavra diz. O diabo está rondando a sua vida. O que faz o diabo te atacar ou não? A sua vida inteira diante de Deus. Então você pode sentir atacado, e quando você se sente atacado espiritualmente, ou você sente um ataque espiritual, uma coisa é você ter um ataque espiritual, isso te dá autoridade para você desfazer esse ataque espiritual. Então há pessoas que sofrem ataques espirituais. Eu te disse que essa semana eu tive muitos sonhos de perseguição e passei por várias etapas de situações diferenciadas na minha vida particular. E eu discerni que aquilo era um ataque espiritual. E na mesma hora, quando eu discerni, eu me posicionei e paralisei esse ataque espiritual. E eu tenho a Bia aqui como testemunha que o ataque paralisou na mesma hora. Então, há ataques espirituais. O que você faz com ataques espirituais? Quando alguém está te bombardeando, o que você faz? Ai, bombardeia mais. Ai, eu gosto. Você faz isso? Você faz o quê? Você paralisa o ataque. Sim ou não? Você confronta, você resiste, você enfrenta o ataque. Por isso o Tiago diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então quando o diabo vem te atacar, você tem que resistir. Se você está inteiro, você resiste e nada acontece na sua vida. Mas se você está com um buraco desse tamanho, pecado, transgressão e iniquidade, se você está vivendo uma vida toda desalinhada, o diabo vem te atacar, você vai dar uma de machão, querer resistir, ele enfia um dardo e aí te bloqueia com maldição. Quantos estão entendendo? Diga eu. Então eu não quero colocar um terror, mas eu quero colocar um senso de responsabilidade sobre a sua vida. Porque esse é um mês de escolha. Não brinque com o diabo. Não brinque com o diabo, porque ele não está brincando com você. Então há situações que você vai ter que se posicionar e paralisar. E há situações que você vai ter que se arrepender e abandonar as práticas do pecado na sua vida, para que você possa obter a vitória. Então, quando você está debaixo de um ataque, você não se sente opresso, diminuído, reduzido. Você não se sente insignificante. Muito pelo contrário, quando você discerne um ataque, você resiste e enfrenta o ataque. Então eu sei quando as pessoas estão debaixo de ataque e quando as pessoas estão debaixo de uma opressão espiritual. Por quê? Pelo comportamento que elas expressam. Há vezes que você se sente reduzido, que você se sente diminuído. Um dia eu estava conversando com a Naná. Me perdoa falar, Naná, nem sei onde ela está. Naná, linda, maravilhosa. Um dia nós estávamos conversando e coisas maravilhosas têm acontecido na vida e na família de Naná, principalmente com o pai de Naná. O pai de Naná, ele sofria de uma enfermidade, mas ele está sendo totalmente curado e liberto nesse tempo. E nós estávamos conversando e naquela semana a Naná teve um ataque das trevas vindo na saúde do pai dela, querendo novamente colocá-la em um ciclo onde ela deveria largar todos os afazeres da sua vida para prestar uma assistência ao seu pai, já que ele é de idade. E ela já tinha vivido isso, e isso tinha sugado muito a energia dela. E naquela semana, novamente, o pai dela começou a desfalecer na sua saúde. Só que diferente da outra vez, a Naná, ela discerniu. E ela falou comigo: apóstola, eu fui lá na casa do meu pai, né? Não, Naná,
Cheguei lá, fiz o meu pai confessar as iniquidades dele, confessar os pecados, as transgressões. Ele nunca tinha feito isso, mas eu falei: ô pai, o senhor vai orar aqui comigo agora. E aí levou o pai dela a confessar, a se arrepender. O velho chorou. Né, Nana? Ele chorou, ele se comoveu, e o confronto do Espírito Santo veio sobre a vida dele. Ele confessou. E deixa eu te falar algo. No outro dia o pai dela estava chuchu beleza, não era não, Nana? Totalmente renovado. Então a maldição queria sentenciar novamente a vida do pai do Naná, e a Naná também como geração, como filha, e a Nilza também. Mas porque ela se posicionou, essa maldição foi quebrada na vida do pai dela e na família dela, na vida dela também como filha. Então você precisa se posicionar, não só pela sua vida, mas pela vida dos seus filhos, pela vida da sua parentela, pela vida dos seus familiares, pela vida da sua geração. Então entenderam a diferença entre você estar debaixo de um bloqueio espiritual, que é a maldição, e você ter um ataque espiritual? Quantos entenderam? Digam amém. Ok, nós estamos falando aqui que a paternidade rompe os bloqueios espirituais. A paternidade quebra e anula as sentenças de maldição. E por que eu estou falando isso? Porque nós lemos o livro de Malaquias, capítulo 4, que diz que o espírito de Elias, o espírito de uma geração profética, diga comigo, a geração profética profetizará e produzirá o quê? Uma conexão entre pais e filhos, entre gerações, para gerar um avivamento, para que a terra não sofra maldição. Então o que impede, o que bloqueia, o que neutraliza a maldição é a paternidade. Mas eu quero te dar rapidamente 4 princípios ativos de uma maldição. E eu quero que você anote, e está lá em Deuteronômio 28, versículo 45. 4 princípios ativos, ou 4 estágios de uma maldição. Lembrando que a palavra maldição significa reduzir, significa você se sentir insignificante, significa tirar o valor da sua vida, tirar a sua dignidade. Deuteronômio 28, versículo 45, quem está comigo, diga eu. Então eu quero que você leia aí nos telões comigo. 3, 2, 1. Todas... Ok, Deuteronômio 28 fala da lista das bênçãos do Senhor para os seus filhos e da lista das maldições também como pagamento da desobediência dos filhos. E ele diz aqui, essas maldições elas virão sobre ti, te perseguirão, te alcançarão até que sejas destruído. Aqui nós vimos 4 estágios da maldição. Eu quero que você anote isso. A maldição ela não é passiva. A maldição ela é ativa, porque a maldição ela opera num dinamismo, ela entra num ciclo dinâmico, ela entra num princípio dinâmico. Então a maldição ela vem, ela te persegue, ela te alcança e ela te destrói. Qual é o objetivo final da maldição? Fala comigo, qual é o objetivo final da maldição? Destruição. Mas ela entra num ciclo. A maldição não vem primeiro para te destruir, ela vem primeiro sobre a sua vida, depois ela te persegue, depois ela te alcança e depois ela te destrói. Agora a palavra de Deus diz que o diabo vem para roubar, matar
é o mesmo dinamismo. Veja que a maldição é a operação das trevas sobre a sua vida. Então, uma pessoa debaixo de maldição, debaixo de um bloqueio espiritual, ela não está inerte, ela está dentro de um ciclo ativo. Por isso que quando ela peca, ela vai pecar mais uma vez, até que isso se transforme numa transgressão. Ela vai transgredir e se rebelar, até que isso se torne uma prática na sua vida. E isso atrai a maldição. E isso consolida a maldição na vida dessa pessoa. Quando vocês estão entendendo, diga eu. Então, quais são os 4 estágios da maldição? Primeiro estágio, a maldição vem sobre você. Nós lemos em Provérbios 26 que maldição sem causa não encontra pouso. Então a maldição vem sobre você como uma ave de rapina. A maldição vem para pousar em você, pousar na sua casa, na sua geração, na sua linhagem. Você não tem como evitar que os pássaros sobrevoem a sua cabeça, mas você tem como evitar que os pássaros pousem sobre os seus ombros ou sobre a sua cabeça. Sim ou não? Então a gente não tem como paralisar o voo dos pássaros. A gente não tem como paralisar os ataques, as maldições. Mas nós temos como impedir que essa maldição venha sobre nós. Assim como é no natural, assim também é no espiritual. E como eu impeço que a maldição venha sobre mim? Andando em integridade e abraçando a paternidade de Deus na minha vida. Então a maldição, o primeiro estágio da maldição é que ela vem como uma ave de rapina, ela vem como um urubu, ela vem como um corvo, ela quer pousar em você. Nessa hora, em nome de Jesus, eu declaro que toda ave de rapina, todo corvo nessa hora, todo urubu nessa hora no mundo espiritual não pousará na sua cabeça, não fará ninho na sua vida, em nome de Jesus. Segundo estágio, diz que a maldição, ela vem sobre você. Se ela pousa, se ela encontra uma razão, se ela encontra uma causa, se ela encontra uma iniquidade, um pecado, uma transgressão e pousa, ela vai para o segundo estágio. Ela começa a te perseguir. A maldição não apenas pousa, mas a maldição começa a perseguir as suas gerações, começa a perseguir a sua vida. Aí eu volto ao início, quando eu disse que nessa semana eu tive vários sonhos de perseguição, e perseguição que incluía muitos da nossa casa. O que eu quero te dizer, você hoje vai se arrepender, confessar pecado, transgressão e iniquidade e paralisar a perseguição na sua geração. Eu posso contar com você para isso? O diabo não vai te perseguir mais. A maldição não vai te perseguir. A maldição não vai te intimidar. Porque quando a maldição persegue, ela está querendo se perpetuar na sua vida. Ela começa a te intimidar. Terceiro estágio, diz que a maldição que vem sobre você, ela te persegue. E depois que ela te persegue, a palavra diz que ela te alcança. O que significa isso? Que a maldição provoca um efeito na sua vida, um impacto na sua vida, um resultado. É aí que a pessoa começa a se sentir limitada. É aí que quando a pessoa vai fechar um negócio, ela não consegue fechar. Aquele negócio está prestes a fechar e não consegue. É aí que quando a porta que se abriu, você está lá quase acessando essa porta de oportunidade e as coisas começam a se fechar. É aí que quando você pensou que estava na restauração do seu casamento, deu uma reviravolta e as coisas começaram a acontecer de forma negativa. É aí que quando você estava batalhando pela salvação dos seus filhos ou do seu cônjuge, e ele já estava com o coração inclinado para receber a Jesus, de repente
repente algo acontece e a rebelião acessa novamente o coração e torna aquele coração endurecido. O que mostra isso? Que há um efeito da maldição. É aquilo que quando a pessoa recebe a cura, eu recebi a cura da parte do Senhor. Ela celebra a cura e na próxima semana novamente vem aquele sintoma mentiroso, dizendo: ei, a enfermidade está aí. A enfermidade está aí dentro de você. Isso é mentira de Satanás. Isso são sinais de bloqueio, são sinais de maldição. É quando você está pensando que a sua vida espiritual está desenvolvendo, você está amadurecendo espiritualmente e de repente você se sente cansado, se sente abatido, se sente sobrecarregado, se sente depressivo, angustiado, aquele vazio no peito, aquele desânimo, não tem vontade de ir à igreja, não tem vontade de compartilhar do reino com as outras pessoas. Tudo isso é sinal de maldição. São os efeitos da maldição. Eu quero te dizer que os efeitos da maldição serão paralisados na sua vida, em nome de Jesus. A maldição, ela provoca um resultado, ela provoca um efeito. É causa e efeito. Causa a iniquidade, o efeito é o que a maldição provoca na vida de uma pessoa. Traz um impacto negativo. Qual foi o efeito do povo de Israel? Eles não acessaram a terra prometida e eles ficaram o quê? Dando voltas no deserto por 40 anos. Viveram ciclos viciosos. É aquela pessoa que fala: não, agora eu estou livre de todo vício de pornografia, eu estou livre de todo vício do álcool, vício de drogas, eu estou livre de todo vício de masturbação, eu estou livre agora. Mas aí dura alguns dias, depois dos dias, o que acontece? Vem aquele desejo novamente dentro da pessoa e a pessoa não consegue resistir e novamente firma e consolida o pecado na sua vida. E isso faz com que a maldição alcance. Hoje os ciclos de maldição serão quebrados. Hoje o espírito da profecia está nesse lugar para romper as maldições, para anular as sentenças de maldições contrárias, para aniquilar todo o efeito da maldição na sua vida, em nome de Jesus. E o quarto diz que até que sejas destruído. Quando vem o efeito da maldição, isso vai te levar à destruição. A maldição causa destruição. O objetivo das trevas é provocar destruição à sua vida, destruição à sua geração. Por isso, nessa hora nós vamos nos levantar, nos arrepender de todo pecado, transgressão e iniquidade que cometemos, toda rebeldia, toda mornidão espiritual, toda religiosidade, toda incredulidade, toda murmuração, e nós vamos anular os efeitos da maldição na nossa vida. Nós não vamos permitir que a maldição encontre pouso. A maldição, ela não vai te perseguir. A maldição, ela não vai te alcançar. A maldição, ela não vai te destruir. Fique de pé aí no seu lugar. Eu disse que esse é um mês de escolhas. E essa escolha eu não posso fazer por você. É você quem decide fazer essa escolha. É você quem decide viver uma vida de transformação ou repetir ciclos de pecado, transgressão e iniquidade que atrai a maldição na sua vida. É você quem decide viver ciclos de bênção ou perpetuar ciclos de destruição. E essa é uma palavra que é muito difícil para dar à igreja, porque as pessoas gostam de motivação, elas gostam de sentir a energia para elas receberem o gás para a semana. Mas deixa eu te falar algo: você só vive as bênçãos de Deus quando você está em integridade para com Ele. Se há brecha na sua vida, você não vai conseguir viver as bênçãos de Deus, porque a
maldição está como uma ave. Ela quer pousar, ela quer te perseguir, ela quer te alcançar, ela quer te destruir. Mas nós vamos enxotar toda ave nessa hora, em nome de Jesus. Nós temos alguns efeitos da maldição. Eu não vou entrar nisso hoje. Na próxima semana nós vamos entrar nisso, porque eu estou determinada a quebrar a maldição na sua vida. Mas você precisa estar comigo. Você precisa querer. Você precisa estar junto, comprometido com esse propósito. Então nesse mês eu não quero que você falte por tolice, ou por desânimo, ou porque teve dor de cabeça, ou porque não quis vir, ou porque ficou chateado, ou porque está cansado, ou porque sua perna está doendo. Entenda que nós estamos num tempo de decisão, num tempo de batalha espiritual. E nós estamos debaixo da paternidade. A paternidade do Senhor vai romper a maldição na nossa geração. Vai romper a maldição na nossa casa espiritual. Eu estou determinada a quebrar as maldições. Aí, apóstolo, mas nós já fizemos o seminário de libertação total. Foi apenas para você identificar que você está no meio de uma batalha. Agora você precisa se posicionar. E como você se posiciona? Arrancando todo bicho, arrancando toda brecha, tapando os furos, os buracos, alinhando a sua vida à armadura de Deus. Não é para você ficar colocando a armadura, é para você alinhar a sua vida a cada componente da armadura de Deus. É você andar em integridade, é você parar de pecar e achar que isso não está interferindo na sua vida, porque isso está interferindo na sua vida. Isso está te destruindo de dentro para fora. Mas toda maldição, toda sentença de maldição será anulada. Hoje Deus coloca diante de você. Vocês escolhem a partir de hoje. Ou vocês querem a bênção, ou vocês querem a maldição. No dia 9 de Ave, Deus abriu as suas portas, Deus abriu os seus braços e disse para o povo de Israel: olha, eu tenho a terra da promessa, a terra que mana leite e mel. É uma terra deleitosa, é uma terra frutífera. O que Deus tem para vocês são bons planos. Deus tem coisas boas. Todo pai deseja coisas boas para os seus filhos. Deus, nosso papai, Ele quer te dar coisas muito melhores. Ele quer te dar coisas maiores. Ele quer te oferecer grandes coisas. E Ele está aqui hoje, de braços abertos, falando: aqui, filho, olha, é o tempo de você entrar. Esse mês é para você entrar. Não é só para você visualizar, é para você entrar. Na Páscoa você visualiza a terra prometida. Em Av você decide: eu acesso a terra prometida. Esse mês você vai começar a acessar as promessas, as bênçãos, a terra prometida. Você vai entrar, você vai acessar, você vai decidir. A sua decisão vai te levar a uma ação, e você vai viver as bênçãos de Deus na sua vida. Mas papai hoje está aqui, olha. Você escolhe, ou você quer a bênção, ou você quer a maldição. Ou você quer a bênção, ou você quer a maldição. E deixa eu te falar, como líder espiritual dessa casa, se você está aí titubeando entre dois pensamentos, nessa hora eu venho como Elias, que você está cocheando entre dois pensamentos. Eu decreto nessa hora que o seu pensamento se alinha e você decide a maldição, porque a partir de hoje nós vamos decidir a bênção do Senhor e nós vamos quebrar a maldição, nós vamos anular a maldição, nós vamos sentenciar a maldição nas nossas vidas, em nome de Jesus. Quais são os efeitos de maldição? No seminário de libertação nós falamos sobre alguns dos efeitos. Problemas físicos, doenças, enfermidades, doenças crônicas. Quais outros efeitos nós temos da maldição? Alguém lembra? Miséria, pobreza, escassez, problemas financeiros. Então, problemas na saúde, problemas financeiros. Qual outro efeito da maldição?
morte, depressão, angústia, dor, falta de perdão, amargura. Tudo isso mostra efeitos da maldição na nossa vida. Outro problema, outro efeito que a maldição causa são problemas de relacionamento, perversão sexual, divórcios, problemas na família, rebelião de filhos para com os pais, autoritarismo, resistência, e todas essas coisas vão mostrando os efeitos da maldição. Outro efeito da maldição: idolatria, todo tipo de idolatria, todo tipo de feitiçaria, ocultismo, que vai te gerar rebelião contra a autoridade de Deus. Por isso que o que quebra a maldição é a paternidade, porque quando você tem paternidade, você reconhece a autoridade, e quando você reconhece a autoridade, papai quebra a sentença de maldição na sua vida. Mas quando você não reconhece a autoridade, quando você não tem papai, quando você não reconhece a autoridade de papai, vem rebelião no seu coração, e essa rebelião atrai a maldição. Filhos rebeldes, e nós vamos falar sobre isso. Filhos rebeldes geram sistemas de pessoas incapacitadas para receber a glória de Deus. Porque quando você está resistindo à paternidade, quando você resiste à autoridade, você não quebra a maldição, você consolida a maldição, e você se torna incapaz de receber a glória de Deus. Porque papai quer te dar glória. E o que é glória? O que é glória? Glória é a presença de papai. Papai quer te dar presença. Você já viu? Quando a minha filha chega num lugar, todo mundo sabe que eu cheguei também. Sim ou não? Então, papai quer te dar presença. Quando seu filho chega num lugar, sabe que você chegou de alguma forma. Quando você chegar no seu local de trabalho, os diabos, os demônios, todos os espíritos das trevas vão saber que você está debaixo da presença de papai. Que papai está chegando com você, que a glória está chegando com você. Por isso diz que a glória do Senhor se encherá a terra, assim como as águas cobrem o mar, encherá as pessoas. Uma coisa é você ter intimidade com o Pai, receber da sua presença, receber da sua unção. De Cristos, o ungido, recebe a presença, Cristos, unção. Cristo em mim é a esperança da glória. Quando você recebe a unção, você consegue manifestar a glória, porque a glória não é sua para com Deus. A glória é Deus manifestando através de você, para as pessoas. E é isso que Deus vai fazer nesse mês. Deus vai te encher da glória dele. Mas não tem como te encher da glória se você está com bloqueios espirituais, se você está com sentenças, se você está ali no mundo espiritual sentenciado para ser alcançado, para ser perseguido e para ser destruído. Hoje nós vamos arrancar essas sentenças no mundo espiritual. Nós vamos arrancar, rasgar essas sentenças no mundo espiritual, e a maldição não terá efeito na sua vida. Você crê nisso? Então feche seus olhos aí onde você está, porque nós estamos nesse momento de acessarmos os tribunais celestiais, de acessarmos a presença de Deus e de confessarmos nossos pecados, transgressões, iniquidades, confessarmos as rebeliões. E eu quero que você nessa hora abra sua boca, porque eu não sei qual é a iniquidade, o que você está dando como causa, como razão para que a maldição bloqueie a sua vida. Eu não sei se a sua vida está bloqueada na área financeira, ou na área espiritual, ou na área familiar, ou na área emocional, ou na área mental, ou na área conjugal. Eu não sei qual é a área que está bloqueada na sua vida, mas você sabe. Aquela área que você está
sentindo diminuído, se sentindo reduzido, insignificante. Oh, eu declaro e decreto em acordo com os seus anjos de libertação nessa hora, adentrando as portas desse lugar, para liberar a sentença de libertação. A sentença de libertação. Tua palavra diz, Pai, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós nos afirmamos nessa palavra. Afirmamos na palavra que Jesus veio para libertar os cativos, para dar abertura de prisão àqueles que estavam presos, para pregoar uma nova estação, um novo tempo, um novo ano, um recomeço, uma reversão na vida daqueles que andam em integridade diante do Senhor. Pai, nós sabemos que Jesus veio redimir, nos resgatar da maldição do pecado e da maldição da lei. Por isso nós nos adentramos nessa hora, trazendo à memória do Senhor todas essas palavras. Sabemos que o Senhor nos deu a capacidade de escolhermos entre a bênção e maldição, e hoje nós decidimos escolher a bênção do Senhor e requebrar, romper toda maldição na nossa vida, na nossa casa. Por isso nessa hora, Pai, nós nos aproximamos diante dos tribunais celestiais, diante do juiz justo, perante a nuvem de testemunhas, diante de Jesus, aquele que advoga a nossa causa. Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, para nos redimir de toda iniquidade. Por isso nessa hora nos apegamos às suas promessas, nos apegamos à garantia de que podemos ser livres pelo sangue de Jesus, o sangue que abriu um novo e vivo caminho para nós. Nessa hora, mediante o teu sangue, Jesus, temos ousadia para acessar os tribunais celestiais e confessar os nossos pecados, nossas transgressões e nossas iniquidades. Repita após mim: nessa hora eu confesso o pecado, a transgressão e a iniquidade, e renuncio isso da minha vida e das minhas gerações. Eu confesso toda a escassez, toda a limitação financeira, toda a escravidão, toda a dívida, toda a pobreza, toda a idolatria, toda a feitiçaria. Confesso toda contenda, ciúmes, dissensões, maledicências, brigas, adultérios, fornicação, luxúria, lascívia, perversão sexual, esterilidade, aborto, disfunção no lar. Confesso nessa hora toda rebeldia, toda ira, em nome de Jesus. Confesso nessa hora toda rebelião, toda intimidação, manipulação, controle, prostituição, pornografia, masturbação. Confesso em nome de Jesus toda morte, todo pacto com a morte, todos os homicídios, suicídios que os meus antepassados cometeram, toda tristeza profunda, depressão, angústia, pânico, ansiedade, medo, mentira. Em nome de Jesus, confesso
toda doença crônica, toda enfermidade que deu legalidade a espíritos geracionais na minha vida. E nessa hora eu renuncio à influência de Belial, a influência de Jezabel, a influência de Pitom, a influência da Rainha dos Céus na minha vida, em nome de Jesus. E pelo sangue de Jesus, eu declaro que uma voz de liberdade é liberada sobre mim, desde os tribunais celestiais, agora, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, Pai, como autoridade apostólica, eu tomo essa confissão e eu digo que pela confissão e pelo arrependimento de cada filho teu, o Senhor venha sondar a mente, venha sondar corações. E nessa hora eu decreto que toda sentença de maldição liberada contra a vida deles e contra as suas gerações não prospera. Maldição sem causa não encontra pouso. Eu repreendo nessa hora todo espírito de tormento, repreendo toda incredulidade, repreendo toda operação das trevas e decreto a sentença de liberdade, porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E eu decreto que a verdade da tua palavra liberte a vida dos teus filhos e os introduza nas promessas, no cumprimento das promessas de Deus sobre a vida deles, em nome de Jesus. Toda insignificância, toda redução, toda falta de dignidade, toda vergonha, nessa hora, seja anulada em nome de Jesus. E eu corto o ciclo da iniquidade. Eu digo que a iniquidade não vem sobre você, a iniquidade não te persegue, a iniquidade não te alcança e a iniquidade não te destrói. As maldições são anuladas nessa hora, em nome de Jesus. Eu anuncio o manto de paternidade sendo estendido sobre você, sobre a sua casa, agora, em nome de Jesus. E eu declaro o cumprimento das promessas do Senhor e digo que a paternidade rompe a maldição geracional agora, em nome de Jesus. E agora mandarayara, oreara, darayaraba, uareada, ororobo, breca mandaya gopiara, landa, coriara, mandorobo. Oh! Seja livre, seja livre. Seja livre. Transtorno psicossomático nessa hora
Jesus. Todo espírito de loucura, saia. Espírito de rebelião, sai. Seja livre, seja livre. Eu vejo você saindo de lugares de cativeiro. Seja livre, isso. Sai, 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 vem pra fora, vem, 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 vem. Isso. A maldição não vem sobre você, não te persegue, não te alcança. Inativa o poder da maldição. Cancelo, cancelo. De Davi, o homem inacreditável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, comigo, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Vamos! O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Vamos! O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão, que ruja o leão, 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 ruja o leão. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Batemos palma contra palma e decretamos a espada grande, poderosa do Senhor sobre nossos adversários, sobre todos aqueles que resistem o teu nome. Oh, oh, oh. Seja livre, seja livre. Oh. Que ruja o leão, ruja o leão, ruja o leão, ruja o leão, ruja o leão.
leão, ruja o 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 leão, oh, ruja o leão, ruja o leão. Algo aconteceu. Vai, Russo. Isso. Deixa eu te falar. A maldição é quebrada. Continua, Russo. Para não. Por muito tempo você estava atado, mãos atadas, pés atados, mente com capacete. Agora você é livre, ó. Seus pés são livres, sua cabeça é livre. Seja livre! Nossa! Presta atenção. Continua, para não, Russo. Quando a maldição é quebrada, o objetivo de Ave não é que a maldição seja quebrada. Isso. Sai. Todo emissário das trevas, sai. Quando a maldição é quebrada, o objetivo de Ave não é que a maldição seja quebrada. O objetivo do mês de Ave é que você entre nas promessas de Deus. Você quebrou a sentença de maldição, mas não para por aí. É para você entrar. Diga comigo então, eu entro. Isso. Agora diga como se você cresce. Diga, eu entro. Não importa os gigantes, não importa os filhos de Anak, não importa os gigazeus, os jebuseus, os amorreus, os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus e todos os zeus que se levantarem. Hoje eu decido acessar as promessas de Deus para mim. Agora levante suas mãos que eu vou dizer quais são essas promessas. Você está preparado? Só vou refrescar sua memória. Quais são essas promessas? Salmo 103 mostra as 6 promessas de Deus para nós. Salmo 103, 1. Coloca aí para mim. Para não, Russo, isso. Comigo. Diz assim, eu vou ler aqui na versão Passion. Com todo o meu coração e com toda a minha vida e meu íntimo, eu me inclino em admiração e amor diante de Ti, ó Deus Santo. Porque, Senhor, Tu és a celebração da minha alma. Aí alguns perguntam, o que é isso? Que loucura é essa? É a celebração da sua alma. Sua alma estava em cativeiro, a minha também. Mas hoje nós somos livres. E quando a nossa alma é livre, é como um pássaro. O pássaro que sai da gaiola e a gente começa a voar. Diz, como eu poderia esquecer os milagres de bondade que Tu fizeste por mim? Tu beijaste o meu coração com perdão. Apesar de tudo que eu fiz, curou-me por dentro e por fora de toda doença. Resgatou-me das profundezas do Seol, que é a morte, e salvou a minha vida. Coroou-me
misericórdia, e Tu satisfaz todos os meus desejos com coisas boas, porque restauraste a minha vida, de modo que eu suba de novo como uma águia a voar nos céus. Tá, levante suas mãos. Eu vou liberar essas 6 promessas. Sabe quais são essas promessas? Quando a maldição se quebra, quando você é livre da sentença de maldição. Promessa número 1: Deus perdoa pecados, transgressões e iniquidades. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Sabe o que significa isso? Que a promessa do perdão vem sobre você. Sinta-se livre, sinta-se perdoado. Deixa eu te falar algo. Nessa semana eu recebi muitas mensagens em direct nas minhas redes sociais de pessoas pedindo oração. E uma das que mais tocou a minha vida foi de uma mulher que falou comigo: apóstola, eu preciso compartilhar porque tenho recebido as suas orações, seus decretos diários. E eu preciso compartilhar isso. Eu sou casada há 20 anos. Mas eu preciso confessar um pecado que eu não tive coragem de confessar para os meus líderes, porque eu sei que se eu confessar, eles vão me expulsar da igreja. Deixa eu te falar algo. Você está num ambiente certo, porque eu não estou aqui para condenar, eu não estou aqui para te expulsar, eu estou aqui para te impulsionar. E ela falou: eu confesso o meu pecado. E ela confessou um pecado que ela tinha cometido há 20 anos atrás, e que estava trazendo maldição sobre o casamento dela. E ela falou: minha vida está travada, meu casamento está travado, e eu sei que é por causa disso. Daí surgiu toda essa ministração. Sabe o que eu fiz com ela? Eu falei: deixa eu te falar algo. Você já confessou para Deus isso? Eu confessei, eu me arrependi, eu nunca mais fiz isso. Ficou há 20 anos atrás, mas eu sinto peso carregado na minha vida até hoje, no meu casamento. O que era isso? Maldição. Sabe o que eu falei com ela? Olha aqui, você confessou diante de Deus. 1 João 1,8 diz: se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Deixa eu te falar algo, Deus já te perdoou. Agora deixa eu te falar algo. Você não só confessou diante de Deus, você está confessando diante de mim. Então eu sou uma autoridade espiritual. E eu quero dizer que você também é perdoada. Sinta-se livre agora de toda a maldição que te perseguiu nesses 25 anos de casamento. Eu declaro que Deus perdoa as suas iniquidades e que Ele restaura o seu casamento. Sabe o que ela me escreveu depois? Ela falou: apóstola, nunca tinha sentido uma leveza tão grande no meu coração quando eu li essas mensagens. É isso que Deus está fazendo com você. Ele perdoa os seus pecados, transgressões e iniquidades. Primeira promessa: perdão. Receba o perdão da parte de Deus. Coloca a mão no seu coração e diga: eu recebo o perdão das iniquidades que eu confessei e eu abandonei na minha vida. Segunda promessa: levante suas mãos, não fica cansado não. Quando você está lá no jogo, você levanta a mão e fica lá, acompanhando o jogador 24 horas. Diz: Ele sara as tuas enfermidades, Ele cura as suas doenças. Segunda promessa: primeira promessa, perdão. Segunda promessa, cura. Profetizo cura sobre a sua vida. O bloqueio que estava impedindo a cura de chegar na sua mente, nas suas emoções, no seu coração e no seu corpo, nessa hora foi destravado, foi quebrado. A maldição foi quebrada. Receba a cura em nome de Jesus. Diz: Ele redime a tua vida da perdição. Deixa eu te falar algo. Deus resgata a tua vida. O que significa isso?
promessa de proteção e recuperação sobre a sua vida. Eu libero proteção sobrenatural sobre você a partir de hoje. Libero proteção sobre a sua casa. Libero proteção sobre os seus bens. Proteção sobre a sua família, seus filhos, sua descendência, suas gerações, seus pais, seus irmãos. Proteção sobrenatural. E diz: Ele te coroa de amor e de compaixão. Eu declaro que a mesma medida de misericórdia que te alcançou, faça você ter misericórdia para com os outros. Sabe o que significa isso? Que Ele te coroa uma nova medida de autoridade. Aquilo que não te matou te fez mais forte. Quantos estão vivos aqui? Diga eu. Tava difícil? Muito, eu sei que tava, mas não te matou não. Está te fazendo mais forte. Isso está aumentando a sua autoridade, para você ter empatia, compaixão, para você ajudar outras pessoas que estão atravessando uma mesma jornada que você está saindo. Então eu decreto uma nova medida de autoridade sobre a sua vida. Ele te coroa nessa hora com amor, com empatia, com um coração grande para poder transformar a vida de outras pessoas. Promessa número 5 diz: Ele enche a tua boca de bens. Outra versão diz: Ele satisfaz os teus desejos com coisas boas. Que significa isso? Que Deus libera a bênção sobre você. Papai está te dando o melhor sorvete nessa hora. Papai está te entregando as bênçãos. As bênçãos que já estão nas regiões celestiais comecem a se concretizar na sua vida. E o último diz que a sua mocidade vai se renovar como a da águia. Outra versão diz: a sua juventude é renovada como a da águia. Deixa eu te falar algo. Você vai ser renovado a cada dia. Você não está envelhecendo, você está amadurecendo, você está rejuvenescendo, você está se fortalecendo. Você será cada vez mais robusto, cada vez mais forte, cada vez mais vigoroso, cada vez mais ousado. Eu libero a promessa de forças renovadas sobre você. Eu libero a restauração e o resgate dos seus dias e dos seus anos. Você não está acabado. Você está se melhorando. Você está se renovando. O seu casamento vai ser renovado. O seu relacionamento com seus filhos vai ser renovado. A sua vontade de viver está sendo renovada agora, em nome de Jesus. Então eu libero a promessa do perdão. Eu libero a promessa de cura em todas as áreas. Eu libero a promessa de proteção. Eu libero a promessa de autoridade. Eu libero a promessa de bênção sem medida. Eu libero a promessa de forças restauradas. E eu libero a promessa nessa hora de plenitude sobre a sua vida. Porque diz que você será como a águia que vai alçar os seus maiores voos. Quando a águia alcança o seu maior voo, ela alcança a plenitude pela qual ela foi chamada. Profetizo que o Espírito Santo te encha agora. Receba o poder do Espírito Santo para você alcançar plenitude. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. É hoje que você vai ter nojo de todo pecado. Nojo de pecados, ciclos viciosos, pecados de perversão sexual, pecados de pornografia, masturbação, qualquer tipo de pecado, luxúria, pecado de pornografia, pecado de vício de cigarro, bebida, qualquer tipo, droga, qualquer medicamento, qualquer tipo de pecado nessa hora. Você hoje está voando como uma águia. E o Espírito Santo te enche. E você nessa hora começa a sentir nojo do pecado.
porque você está sendo livre de toda sentença de maldição, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Libera um manto de paternidade espiritual. Papai te cobre nessa hora. Papai te protege. Papai provê para a sua vida. Proteção, promoção, provisão vem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quantos creem? Eu quero que você dê o melhor aplauso a Ele.